Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês uma parte da história do Brasil que poucos falam, que é justamente a parte que desmente que o brasileiro é um povo pacífico e cordial. Somos tão pacíficos que foram os Estados Unidos que tiveram guerra civil. Aqui nunca nós tivemos uma guerra civil, nós tivemos revoltas, que é um eufemismo que esconde mais de 50 mil mortos durante o regime regencial no Brasil. Hoje, no vídeo, eu vou falar a respeito das principais revoltas regenciais que ocorreram no Brasil entre a abdicação do Dom Pedro I e a subida do Dom Pedro II ao trono. Mas, antes disso, aquele avisinho de praxe. Dá uma olhadinha se teu sininho está ativado. Se não tiver ativado, assina para receber as notificações aqui do canal. Aproveita, se inscreve aqui para fazer parte das pessoas que assistem periodicamente os nossos vídeos. Para quem quer ajudar o canal, tem o Pix aqui embaixo, vocês podem mandar um Pix para ajudar financeiramente o canal, ou entrar para o clube do canal, tem o link aqui embaixo, ou simplesmente curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo e comentando esse vídeo, isso ajuda muito, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. O Dom Pedro II, ele tinha 5 anos e 4 meses quando o Dom Pedro I abdicou o trono do Brasil ao seu favor em 7 de abril de 1831. Acontece que pela Constituição de 1824, o monarca só podia assumir suas funções quando tivesse 18 anos. Enquanto o Dom Pedro II não fosse maior de idade, a Constituição previa que a Assembleia Geral, ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados do Império, elegessem uma regência formada por 3 membros, sendo o mais velho o presidente dessa junta regencial. Porém, quando o Dom Pedro I abdicou, a Assembleia estava em recesso. E o que fazer? O Brasil ele não podia esperar. Não tinha como a nação ficar sem chefia até que a Assembleia voltasse a se reunir. Então os deputados e senadores que se encontravam na sede da corte no Rio de Janeiro, eles resolveram se reunir em caráter de emergência e formar uma regência temporária, que ficou conhecida como Regência Trina Provisória. Essa regência de emergência era composta por José Joaquim Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas, o Nicolau de Campos Vergueiro e Francisco Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. A Assembleia Geral ela se reuniu menos de um mês depois, em 3 de maio de 1831. Primeiro, os senadores e os deputados, eles resolveram regular os poderes da regência e decidiram que ela não teria todos os direitos do poder moderador. Ela não poderia dar condecorações ou títulos, ela não poderia dissolver a Câmara, mas ela poderia escolher os novos senadores, que era um cargo vitalício na época. Com todas as funções estabelecidas, então foi feita uma eleição e em 17 de junho de 1831 foram eleitos 3 regentes permanentes, os deputados José da Costa Carvalho, futuro Marquês de Monte Alegre, o João Braulio Muniz e, novamente, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que seria o presidente da regência. 3 anos depois, em 12 de agosto de 1834, essa Câmara, a Câmara do Império, ela aprovou o ato adicional à Constituição do Império, que transformava essa regência trina em regência una, ou seja, só um regente seria eleito e governaria por um mandato de 4 anos. O escolhido foi o padre Diogo Feijó, que até então tinha sido ministro da Justiça da regência anterior. O ato, ele também substituiu os conselhos gerais das províncias, controlados pelo poder central, por assembleias provinciais, que tinham maior autonomia. Assim, o Brasil se aproximava de um federalismo, algo que as províncias já tinham pressionado o Dom Pedro I a dar, e que acabou sendo uma das consequências da abdicação dele. Essa autonomia das províncias ela acabou dividindo politicamente o Brasil entre os partidos dos exaltados, que apoiavam essa maior autonomia local, e a dos moderados, que a criticavam. Esse embate
acabou levando à saída do regente Feijó em 1837 a subida ao poder de Pedro Araújo Lima, o Marquês de Olinda. Nesse ano, o Partido dos Moderados conseguiu passar uma lei interpretativa do ato adicional de 1834, acabando com as concessões federalistas. Eles achavam que isso ia ajudar a combater as revoltas que estavam estourando em diversos pontos do Brasil. Além da questão política, havia também uma questão econômica. Desde a época de Dom João VI, as mercadorias inglesas elas tinham um privilégio aduaneiro e pagavam 15% de taxação, enquanto que as dos demais países pagavam 24%. O problema é que a quantidade de produtos ingleses manufaturados que chegavam ao Brasil era muitíssimo maior dos outros países juntos. E a questão mais grave disso é que a maior parte da receita brasileira ela vinha da taxação dos produtos importados. Assim, não havia como aumentar a receita do governo. Sem caixa, o Brasil ele não tinha recursos para o governo socorrer as províncias como Maranhão, Pernambuco e Bahia, que estavam em crise pela decadência das culturas de cana e de algodão. Foi nesse contexto que aconteceram as principais revoltas regenciais, como a cabanagem, a farroupilha, a sabinada, a balaiada, a revolta dos malês e muitas outras. A manutenção da unidade brasileira era uma tarefa árdua que nenhuma lei poderia assegurar. Além do imenso território, a própria estrutura que o Brasil herdou como colônia de produção voltada para o comércio exterior dificultava a unidade nacional. Assim, as diferenças regionais elas contribuíam para a fragmentação política. As distâncias geográficas, econômicas e políticas eram tão grandes que, por exemplo, a província do Grão-Pará, que compreendia as regiões dos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, viveu o período colonial quase todo isolado do restante do Brasil e em estreita ligação com Lisboa. Existe um vídeo aqui no meu canal onde eu expliquei sobre o Grão-Pará e a adesão à independência do Brasil. Devido ao regime das correntes marítimas, o contato do Grão-Pará com Lisboa era mais fácil e rápido do que deles com o Rio de Janeiro. Isso fez com que só em 15 de agosto de 1823 essa província passasse a fazer parte do Império. Na verdade, o povo mesmo do Grão-Pará trocou 6 por meia dúzia, porque a maior parte da elite local, que até então era pró-Portugal, passou a ser pró-Brasil para continuar no poder. E foi justamente lá que ocorreu uma das revoltas regenciais, a cabanagem, que durou de 1835 a 1840. A cabanagem teve um alcance considerável e se espalhou pelos rios Amazonas, Madeira, Tocantins e seus afluentes. O nome da revolta se refere às habitações típicas da província, as cabanas ou palafitas, onde viviam a população pobre à beira dos rios, formada, obviamente, na maior parte por indígenas, negros e mestiços. Desde o governo de Dom Pedro I, os proprietários e comerciantes estavam insatisfeitos com o tratamento recebido por parte do governo central, sob a liderança do cônego Batista Campos. Os cabanos, inicialmente, depuseram diversos governantes que foram enviados pela regência enquanto exigiam melhores condições materiais e a expulsão dos portugueses, que eram vistos como responsáveis pela miséria da população. Isso já muitos anos depois da independência. As coisas pioraram com a chegada ao poder em 1833 do novo governador Bernardo Lobo de Souza. Ele ordenou prisões e deportações em massa, além de alistamento forçado
dos revoltosos no exército, que era uma prática comum na época. E quem é que ia sendo alistado de qualquer jeito, de qualquer maneira? Justamente a parte marginalizada da população. A solução do Lobo de Souza só serviu para aumentar ainda mais a agitação e o descontentamento que se alastrou por todo o interior do Grão-Pará. Os cabanos, eles receberam apoio dos irmãos Vinagre, o Antônio e o Francisco, que eram lavradores da região do rio Itapicuru, também do seringueiro Eduardo Nogueira Angelim e do jornalista Vicente Ferreira Lavor. No início de janeiro de 1835, liderados pelo Antônio Vinagre, os rebeldes, que incluíam índios tapuios, cabanos e negros, tomaram o quartel e o palácio do governo em Belém. O Lobo de Souza e o comandante de armas foram assassinados e os revoltosos se apoderaram de uma grande quantidade de armas. Em 7 de janeiro de 1835, o Clemente Maucher, que havia sido preso pelo antigo governador, foi libertado e escolhido pelos cabanos como presidente da província. O Francisco Vinagre foi feito comandante das armas. Mas o primeiro governo cabano não durou muito tempo. O Maucher, que era tenente-coronel, latifundiário, dono de engenho, ele se identificava pouco com os cabanos e mais com a elite. Ele jurou fidelidade ao imperador e afirmou que o Grão-Pará voltaria a fazer parte do Brasil quando Dom Pedro II atingisse a maioridade. Mas o rompimento ocorreu quando ele mandou prender o Angelim. As tropas dos dois lados entraram em conflito e as de Francisco Vinagre saíram vitoriosas. O Maucher, ele foi morto e o seu cadáver foi arrastado pelas ruas de Belém. O Francisco Vinagre se tornou assim governador cabano. Em julho de 1835, Francisco Vinagre ele entregou o governo em troca da anistia dos revolucionários e outras ações que visavam a melhoria de vida da população. Mas o novo governador, Jorge Rodrigues, ele não cumpriu o acordo e mandou prender Francisco Vinagre. Os cabanos, comandados pelo Antônio Vinagre e pelo Eduardo Angelim, se organizaram e depois de uma luta de 9 dias, tomaram novamente Belém em 14 de agosto de 1835. Mas o Antônio Vinagre morreu no conflito. O Eduardo Angelim, dessa maneira, então se tornou o terceiro governante dos cabanos e ficou na presidência por 10 meses. O regente Feijó, ele reagiu. Em março de 1836 foi nomeado o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa como novo presidente do Grão-Pará e foi autorizada a guerra total contra os cabanos. Isso começou com a realização de um bloqueio naval contra Belém. Diante disso, Angelim e os cabanos eles saíram da capital e partiram para o interior. Em outubro de 1836, o Angelim foi capturado e levado prisioneiro para o Rio de Janeiro e depois para Fernando de Noronha. Mas isso não encerrou a revolta. Os cabanos internados nas selvas, dentro das selvas, eles lutaram até serem completamente exterminados em 1840. Nações indígenas como os Murá e os Mauê praticamente desapareceram nesse conflito. Calcula-se que entre 30% a 40% da população tenha sido exterminada dentro desse período. Para vocês terem uma ideia, em 1833 o Grão-Pará tinha 119.877 habitantes. Desse total, 32.751 eram índios e 29.977 negros escravizados. A maioria, 42 mil pessoas, eram mestiças. Os brancos eram uma minoria que totalizava 15 mil, dos quais mais da metade eram portugueses. Enquanto tudo isso estava acontecendo lá no norte, na região do Grão-Pará, mais embaixo, no mesmo período, estava ocorrendo no Maranhão a balaiada. Entre 1838 e 1841, a província do Maranhão ela foi abalada por vários levantes que atingiram também a província do Piauí. Esses levantes, eles receberam um nome só, balaiada, porque um dos seus líderes era o Manuel Francisco dos Anjos, fabricante e vendedor de balaios.
Na época, a população total do Maranhão era de aproximadamente 200 mil pessoas, das quais 90 mil eram escravizadas, além de uma grande massa de trabalhadores sertanejos ligados à atividade pastoril e à lavoura. O Maranhão ele enfrentava uma crise econômica devido à decadência do algodão, que era o principal produto de exportação da província. E ela vinha sofrendo concorrência com o algodão lá dos norte-americanos, que tinha voltado a dominar o mercado internacional. Na província do Maranhão, assim como na do Grão-Pará, o reconhecimento da independência não foi pacífico. Houve conflitos entre brasileiros e portugueses, possibilitando que a massa de trabalhadores das camadas mais pobres da população pegasse em armas. Assim como no Grão-Pará, a independência não modificou a realidade dessa massa, dessa camada popular. Eles continuaram marginalizados. Durante o período regencial, a política no Maranhão era marcada por disputas entre dois grupos, os bem-te-vis, que eram os exaltados, e os governistas, que eram apelidados de cabanos, mas não tinham absolutamente nada a ver com os cabanos lá do Grão-Pará. O grupo dos bem-te-vis, ele tinha esse nome por causa de um jornal chamado Bem-te-vi, que representava a população urbana e se opunha aos abusos dos proprietários rurais e aos comerciantes portugueses. A balaiada ela começou a partir dos choques entre esses dois grupos, mas em pouco tempo virou um movimento dos sertanejos. Os conflitos eles se agravaram após a votação da chamada Lei dos Prefeitos, pela qual os governantes locais, os prefeitos, passaram a ter poderes imensos, inclusive o de autoridade policial. Os governistas que estavam no poder conseguiram maior controle, nomeando seus partidários para o cargo de prefeitos, o que redundou em perseguição aberta ao partido oposto, aos bem-te-vis. Em dezembro de 1838, um vaqueiro chamado Raimundo Gomes, que tinha o apelido de Cara Preta, e que administrava a fazenda do padre Inácio Mendes, que era do partido dos bem-te-vis, ele estava passando pela Vila da Manga, atual Nina Rodrigues, levando uma boiada para ser vendida. O subprefeito da vila, o José Egito, que era cabano e adversário do padre Mendes, ele baixou uma ordem para que fossem recrutados à força alguns homens que acompanhavam o Cara Preta e que o irmão do Cara Preta fosse preso. O Cara Preta, ele reagiu. Ele assaltou a cadeia, libertou seu irmão e os seus homens. E a guarnição passou para o lado dele, porque esses homens que formavam a guarnição tinham sido alistados à força. A partir daí, o movimento se ampliou. O Raimundo Gomes ele conseguiu apoio do Lívio Pedro Moura, o Mulugueta, e do Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Manuel Balaio, que deu nome ao movimento. Os revoltosos eles seguiram destruindo e saqueando fazendas e vilas e investiram contra a vila de Caxias, que era a segunda mais importante da província do Maranhão. A vila ela conseguiu resistir por algum tempo, mas acabou caindo nas mãos dos balaios. Os balaios eles conseguiram o apoio de quilombolas e escravizados rebelados. Esse grupo ele chegava a 3.000 combatentes, à frente dos quais ia o Cosme, que era um antigo escravizado e que se intitulava imperador, tutor e defensor das liberdades bem-te-vis. O Cosme ele vendia títulos e honrarias aos seus seguidores. Os rebeldes eles se organizaram no conselho militar e formaram uma junta provisória com a participação de bem-te-vis da cidade. Uma delegação foi enviada à capital, São Luís, para entregar ao presidente da província as propostas para a pacificação. Entre essas propostas incluía anistia aos revoltosos, a revogação da lei dos prefeitos, pagamento das forças rebeldes, expulsão dos portugueses natos e diminuição
de direito dos naturalizados, além de instauração de processo regular para os presos existentes nas cadeias. No entanto, o movimento ele não tinha muita unidade, havia divergência entre os líderes e o próprio partido Bem-TV tratou de se afastar deles quando passou a temer a radicalização da revolta nas mãos das camadas populares que estavam com armas. O governo do Maranhão ele pediu ajuda ao Rio de Janeiro. Em 1840, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, foi nomeado para a presidência da província, acumulando também o comando das armas. À frente de 8.000 homens, o Lima e Silva sufocou o movimento no ano seguinte, em 1841. Em 1841, um decreto imperial concedeu anistia aos revoltosos sobreviventes. Ao entregar o governo ao seu substituto em 13 de maio de 1841, Caxias dizia: não existe hoje um só grupo de rebeldes armados, todos os chefes foram mortos, presos ou enviados para fora da província. A repressão da balaiada ela marcou o início da chamada política de pacificação, pela qual o Caxias sufocou diversas agitações que ocorreram durante o Império. Inicialmente, ele foi feito já com o Dom Pedro II no trono, Barão de Caxias, até chegar a Duque de Caxias. Tudo isso por causa dessa pacificação original lá da Vila de Caxias, aonde ele exterminou a balaiada. Outra revolta regencial foi a Sabinada. Entre 1831 e 1833, movimentos de caráter federalista, eles estouraram em vários pontos da província da Bahia. Esses movimentos, eles expressavam não só o descontentamento em relação à política centralizadora do Rio de Janeiro, mas também contra os portugueses, que controlavam quase que totalmente o comércio varejista e também ocupavam cargos políticos, militares e administrativos. Ou seja, quase 10 anos depois da independência, a elite econômica da região era ainda portuguesa. No início de 1831, estouraram manifestações contra os portugueses, chamados de inimigos do povo. Alguns dos revoltosos, eles queriam desarmar os portugueses, outros queriam que eles fossem deportados, outros ainda que eles fossem demitidos dos empregos civis e militares e que fossem extintas as pensões concedidas por Dom João VI e Dom Pedro I a eles. Com a queda de Dom Pedro I, os ânimos se acalmaram um pouco, mas só por algum tempo. Em outubro de 1831, passou a fazer pauta da reivindicação desses grupos também um poder maior para a província, jogando a Bahia para dentro da crise federalista. Em 1837, com a renúncia do regente Feijó e a ameaça de perderem a autonomia provincial, conseguida com o ato adicional de 1834, a insatisfação dos baianos, principalmente dos militares e dos maçons, deu origem à Sabinada. A Sabinada ela foi liderada pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, por isso o nome, né? Sabinada. Diferente dos outros movimentos, não contou com a ajuda da camada menos favorecida da população e nem com a adesão das elites, principalmente dos grandes latifundiários da região do Recôncavo. O estopim da rebelião foi a fuga do Bento Gonçalves, chefe da Farroupilha, que estava preso no Forte do Mar, atual Forte São Marcelo, em Salvador. Essa fuga ocorreu em 10 de setembro de 1837, 2 meses depois, em 7 de novembro, os militares do Forte São Pedro rebelaram-se, conseguindo a adesão de outros batalhões sob a liderança de Francisco Sabino e de João Carneiro da Silva Rego. Os sabinos, eles conseguiram controlar a cidade de Salvador por quase 4 meses. O presidente da província e outras autoridades fugiram ao perceberem que não possuíam mais soldados fiéis.
os sabinos, eles proclamaram uma república que deveria durar até que Pedro de Alcântara, o príncipe herdeiro, assumisse o trono brasileiro como Dom Pedro II. No entanto, a Sabinada, ela ficou isolada em Salvador. Os revoltosos, eles não conseguiram expandir o movimento para fora de Salvador porque não tinham apoio popular. No início de 1838, as tropas enviadas pela regência, após bloquear Salvador por mar e por terra, invadiram e incendiaram a cidade, massacrando os sabinos. Os que escaparam foram severamente punidos por um tribunal que, por sua grande crueldade, ficou conhecido como Júri de Sangue. Uma outra revolta da época na Bahia foi a revolta dos Malês, que também se enquadra dentro desse espírito das revoltas regenciais, mas que tem um vídeo só sobre ele aqui no canal. Uma outra revolta, uma outra revolução importante ou guerra civil importante desse período foi a Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, que é tão complexa que vai merecer um vídeo só sobre ela aqui no canal. Mas enquanto esse vídeo não sai, enquanto eu não faço ele, eu vou dar uma resumida no processo dessa guerra dos farrapos, ou revolução dos farrapos, ou ainda Revolução Farroupilha. Ela foi o maior movimento militar contra o Império que aconteceu. Ela ocorreu de 1835 a 1845, portanto quase 10 anos, e pegou parte também já da maioridade, parte do Dom Pedro II já no trono. Apesar do nome farrapos, né, que leva a gente a pensar num monte de gente tudo esfarrapada, o exército podia ser, mas quem estava por detrás era a elite local lá do Rio Grande do Sul. Essa elite era formada principalmente por estancieiros, produtores de charque. Esse grupo ele estava muito descontente com a política dos altos impostos cobrados sobre o charque brasileiro, que era o alimento básico dado aos escravos. Enquanto o charque produzido no sul tinha imposto alto, o importado da Argentina e do Uruguai pagava menos impostos. Esse descontentamento e a livre circulação de ideias republicanas e federalistas acabaram levando à revolta que começou em 20 de setembro de 1835, quando foi nomeado um presidente da própria província do Rio Grande do Sul, que não era apoiado pelos estancieiros. Os estancieiros eles proclamaram a República Rio-Grandense, também conhecida como República de Piratini, em setembro de 1836. A revolta dos farrapos ela espalhou-se ainda também para a região de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana em julho de 1839. O Luiz Alves de Lima e Silva, já como Barão de Caxias, foi nomeado pelo governo em 1842 para derrotar os farrapos. O Caxias ele conseguiu, por meio de estratégia militar e da diplomacia, forçar os farrapos a negociar com o Império. Isso levou à assinatura do Tratado de Ponte Verde, no qual foi acertada a rendição dos revoltosos em 1º de março de 1845. Um pouco antes disso, ocorreu o massacre de Porongos, quando os lanceiros negros dos farrapos foram exterminados pelos imperiais. E eu falo sobre essa tragédia nesse outro vídeo aqui do canal. Em 1840 a gente tem o quê? A gente tem a maioridade do Dom Pedro II. Maioridade essa que vai contra a Constituição, porque a Constituição previa que o monarca só poderia subir ao trono com 18 anos, eles antecipam essa maioridade e dão o trono a ele com 14 anos de idade. Então Dom Pedro II vira imperador do Brasil com exercício livre de poder moderador e tudo mais aos 14 anos de idade. Isso faz com que essas revoltas deem uma diminuída, até porque você tem de volta uma figura que congrega o Brasil ao seu redor. Até então a gente tem que lembrar, o imaginário do brasileiro, ele esteve ligado diretamente à monarquia durante todo o período colonial e depois durante o processo da independência e após o processo da independência. Então você tem a figura do soberano sempre constante nesse imaginário popular. A partir do momento que esse soberano não governa
e não pode governar porque é criança. E aí tem os regentes, fica aquela coisa meio tipo, mas será que esse governante realmente é válido? Né? Será que realmente ele está fazendo a vontade do imperador menino? Né? Ou então é aquela coisa do tipo, você não manda em mim, eu não vou te obedecer, você é meu pai. Né? Enquanto você tem essa figura do imperador no trono, você tem a figura desse pai que está governando a nação. E ainda o brasileiro ainda precisava disso naquela época. Era essa história toda que eu tinha que contar para vocês. Ainda tem mais uma questão que eu estava esquecendo aqui. Na cabanagem, quando você tem esses grandes movimentos populares, você tem um maior índice de mortes. Na cabanagem, que durou bem menos do que a Revolução Farroupilha, você tem 30 mil mortos contra 3 mil na Revolução Farroupilha. Na balaiada, que também foi movimento popular, você tem 12 mil mortos. E na Sabinada você tem 1.000 mortos. É meio chocante você ver a quantidade da massa popular quando ela se envolve nessas revoltas. A morte é muito maior do que quando é um movimento de elite, né? Quando você tem um movimento espontâneo dessas massas, elas parece que não tem mais nada a perder, então elas partem para uma luta mais aberta ou para um extermínio, um modo de ser exterminada mais fácil pelo exército brasileiro da época. Bom, era essa história toda que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo seus comentários. Um abraço, até mais.